Faz 445 mil anos que astronautas de outro planeta chegaram à Terra em busca de ouro. Depois de aterrissar em um dos mares da Terra, desembarcaram e fundaram Eridu, lar na longura. Com o tempo, o assentamento inicial se estendeu até converter-se na flamejante Missão Terra, com um centro de controle de missões, um espaçoporto, operações mineiras e inclusive uma estação orbital em Marte. Todo o ocorrido na Terra, e especialmente os acontecidos do início da história do ser humano, recolheu Zechariah Sitchin em sua série de crônicas da Terra, a partir da Bíblia, de tabuletas de argila, de mitos da antiguidade e de descobrimentos arqueológicos. E estes, por sua vez, afirmavam com toda claridade que obtiveram seus conhecimentos a respeito do acontecido no passado dos escritos dos Anunnaki, os deuses da antiguidade. Em algumas ocasiões, os segredos dos deuses se revelaram em parte em relatos épicos, como na epopeia de Gilgamesh, que desvelam o debate que teve lugar entre os deuses e que levou à decisão de que a humanidade perecesse no dilúvio, ou em um texto intitulado Atrahasis, que recorda o motim dos Anunnaki, que trabalhavam nas minas de ouro e que levou à criação dos trabalhadores primitivos, os terrestres. Segundo a Bíblia, quando o Senhor Deus Yahvé deu os mandamentos a seu povo eleito, inscreveu-os em um princípio por sua própria mão em 2 pranchas de pedra que entregou a Moisés no Monte Sinai. Mas depois que Moisés arrojou e rompeu estas pranchas, como resposta ao incidente do bezerro de ouro, as novas pranchas as inscreveu o mesmo Moisés, por ambos os lados, enquanto permaneceu no monte durante 40 dias e 40 noites, tomando o ditado às palavras do Senhor. Se não tivesse sido por um relato escrito em um papiro da época do faraó egípcio Khufu, concernente ao livro dos segredos do Thoth, não se teria chegado a conhecer a existência desse livro. E não resulta tão doloroso o fato de que, em alguns casos, saibamos dos que tenham existido determinados textos que seu conteúdo permaneça na escuridão. Este é o caso do livro das guerras do Yahvé e do livro do Jasher, que se mencionam especificamente na Bíblia. Em ao menos 2 casos, pode-se inferir a existência de livros antigos. O capítulo 5 da Gênese começa com a afirmação: "Este é o livro do Toledoth do Adão", traduzindo-se normalmente o termo Toledoth como gerações, mas seu significado mais preciso é registro histórico ou genealógico. Um exemplo que se menciona com frequência sobre o grande número de livros perdidos é o da famosa Biblioteca de Alexandria, no Egito. Disse que continha mais de 500 mil de volumes, de livros inscritos em diversos materiais. O que ficou de seus tesouros é uma tradução do grego dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e fragmentos que se conservaram nos escritos de alguns dos eruditos residentes da biblioteca. E é assim como sabemos que o segundo rei Ptolomeu comissionou, por volta de 270 a.C., uma tradução dos textos hebraicos para o grego. Escreveu que os reinados divinos começaram 10.000 anos antes do dilúvio e que se prolongaram durante milhares de anos, presenciando-se no último período batalhas e guerras entre os deuses. Um sacerdote do deus babilônico Marduk, Beroso, com acesso às bibliotecas de tabuletas de argila, cujo centro era a biblioteca do templo de Jarã, escreveu uma história de deuses e homens em 3 volumes que começava em 432 mil anos antes do dilúvio, quando os deuses chegaram à terra dos céus. Em uma lista em que figuravam os nomes e a duração dos reinados dos 10 primeiros comandantes, Beroso dizia que o primeiro líder, vestido como um peixe, chegou à costa desde o mar. Era o que daria à civilização à humanidade, e seu nome, passado para o grego, era Oanes. Encaixando muitos detalhes, ambos os sacerdotes fizeram entrega de relatos de deuses do céu que haviam vindo à terra, de um tempo em que só os deuses reinavam na terra e do catastrófico dilúvio. Nas partes e nos fragmentos conservados dos 3 volumes, Beroso dava conta especificamente da existência de escritos anteriores à grande inundação,
tabuletas de pedra que se ocultaram para as proteger em uma antiga cidade chamada Sipar, uma das cidades originais que fundaram os antigos deuses. Embora Sipar fosse arrasada pelo dilúvio, igual ao resto das cidades antediluvianas dos deuses, apareceu uma referência aos escritos antediluvianos nos anais do rei assírio Assurbanipal. Quando, em meados do século XIX, os arqueólogos descobriram a antiga capital de Nínive, acharam nas ruínas do palácio de Assurbanipal uma biblioteca com os restos ao redor de 25.000 tabuletas de argila inscritas. Muitas tratam ou registram aspectos da vida cotidiana, como acordos comerciais ou salários dos trabalhadores, ou registros matrimoniais. E, inclusive, nestes escritos primitivos, que se remontam a quase 6.000 anos, encontramos referências a livros perdidos. Conhecidas como as Listas dos Reis de Sumer, suas distintas versões não deixam lugar a dúvidas de que os compiladores sumérios tiveram acesso a certo material comum ou canônico de textos primitivos. Junto com outros textos, igualmente antiquíssimos, descobertos em diversos estados de conservação, estes textos sugerem rotundamente que o cronista original da chegada, assim como dos acontecimentos que a precederam e a seguiram, tinha sido um daqueles líderes, um participante-chave, uma testemunha presencial. Naquele momento, seu nome epíteto era Ea, aquele cujo lar é água, e sofreu a amarga decepção de que o comando da missão Terra fosse dado a seu meio-irmão e rival Enlil, uma humilhação que não ficaria suficientemente mitigada com a concessão do título de Enki, Senhor da Terra. Relegado das cidades dos deuses e de seu espaço-porto no Edim para fiscalizar a extração de ouro no Abe-Pornzu, Ea Enki foi, além de um grande cientista, aquele que descobriu os hominídeos que habitavam aquelas zonas. E quando a humanidade, ao proliferar, não se adequou ao que os deuses haviam previsto, foi ele, Enki, que desobedeceu ao plano de seu irmão Enlil de deixar que a humanidade perecesse no dilúvio. Uns acontecimentos em que o herói humano foi chamado de Noé na Bíblia, e Ziusudra no texto sumério original, mais antigo. Ea Enki era o primogênito de Anu, soberano de Nibiru, e como tal estava versado no passado de seu planeta e de seus habitantes. Cientista competente, Enki legou os aspectos mais importantes dos avançados conhecimentos dos Anunnaki a seus dois filhos, Marduk e Ningishzida. Mas também desempenhou um papel fundamental ao compartilhar com a humanidade certos aspectos de tão avançados conhecimentos, ensinando a indivíduos selecionados os segredos dos deuses. Em ao menos 2 ocasiões, estes iniciados plasmaram por escrito aqueles ensinos divinos como legado para a humanidade. Um deles, chamado Adapa, e provavelmente filho de Enki com uma fêmea humana, é conhecido por ter escrito um livro intitulado Escritos Referentes ao Tempo, um dos livros perdidos mais antigos. O outro, chamado Enmeduranki, foi com toda probabilidade o protótipo do Enoque bíblico, aquele que foi elevado ao céu depois de confiar a seus filhos o livro dos segredos divinos, e do qual possivelmente tenha sobrevivido uma versão no extra-bíblico livro de Enoque. Apesar de ser o primogênito de Anu, Enki não estava destinado a ser o sucessor de seu pai no trono de Nibiru. Algumas complexas normas sucessórias, reflexo da convulsa história dos nibiruanos, davam esse privilégio ao meio-irmão de Enki, Enlil. Em um esforço por resolver este azedo conflito, Enki e Enlil terminaram em uma missão em um planeta estranho, a Terra, cujo ouro necessitavam para criar um escudo que preservasse a cada vez mais tênue atmosfera de Nibiru. Foi neste marco, complicado ainda mais com a presença na Terra de sua meio-irmã Ninharsag, onde Enki decidiu desafiar os planos de Enlil em fazer com que a humanidade perecesse no dilúvio.